O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Nessa mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criancinha, colocou-a no meio deles e lhes respondeu: em verdade eu lhes digo que, se vocês não se converterem e não se tornarem pequeninos, não entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, então este será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que ele recebe. São Mateus 18, 1-5. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos, insinuando-lhe que ela queria pedir alguma coisa. Ele diz a ela: o que você quer? Ela responde: ordene que meus 2 filhos que estão aqui sejam assentados no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: você não sabe o que está pedindo. Porventura vocês poderiam beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é verdade que vocês beberão o cálice que eu beberei. Mas, quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim lhes conceder isso, mas será para aqueles a quem meu Pai tiver preparado. Os 10 outros apóstolos, tendo ouvido isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: vocês sabem que os príncipes dos povos os dominam e que os maiorais os tratam com autoridade. Que não aconteça a mesma coisa entre vocês, mas que aquele que quiser se tornar o maior seja o seu servo, e que aquele que quiser ser o primeiro dentre vocês seja seu escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus 20, 20-28. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição, e aqueles que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs uma parábola, dizendo-lhes: quando você for convidado para um banquete, não ocupe o primeiro lugar, para que não haja entre os convidados uma pessoa mais importante do que você, e que aquele que te convidou venha te dizer: dê o teu lugar a este, para que então você não seja constrangido a ocupar, envergonhado, o último lugar. De outro modo, quando for convidado, coloque-se no último lugar, a fim de que, quando chegar aquele que te convidou, ele te diga: meu amigo, venha mais para cima. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estiverem à mesa contigo. Pois aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se abaixa será elevado. São Lucas 14, 1-7-11. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou com estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
ele toma uma criança como o tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. A mesma ideia fundamental se encontra nesta outra máxima. Aquele que quiser se tornar o maior, que seja o servo dentre vocês. E nesta outra, quem se humilhar será exaltado, e quem se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são aqueles que foram pequenos na terra, e que muitas vezes os bem pequenos são aqueles que na terra foram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram a única coisa que constitui a verdadeira grandeza no céu e que jamais se perde: as virtudes. Enquanto isso, os outros tiveram de deixar o que constituía a sua grandeza na terra, e que eles não podem levar: a fortuna, os títulos, a glória, a nacionalidade. Não tendo mais outra coisa, eles chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que perderam até as próprias roupas. Eles não conservaram mais do que o orgulho, que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois eles veem acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles em quem eles pisaram na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, em que aqueles que eram os mais elevados numa existência são rebaixados até a última categoria numa existência seguinte, se eles tiverem sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Então, não procurem ocupar o primeiro lugar na terra, nem se colocar acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Ao contrário, procurem o lugar mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá bem lhes dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerem.